gente, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui para mais um episódio do Evcast, o podcast mais legal de Caruaru. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, Marília Pessoa, que é jornalista e tá lançando aí o seu primeiro romance. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse universo, sobre a carreira dela. Ela vai se apresentar pra gente. E aí, Marília, conta pra gente quem é você por trás dessas páginas aí. Ai, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Estou adorando estar aqui. Maravilhoso. Conta um pouco sobre você. Tu não é de Caruaru, né? Tu é de Não. Pesqueira. Não, eu sou de Limoeiro. Limoeiro. Isso, Limoeiro. Muito que bem. A terra da ex-BBB, né? Dos limões. Dos Larissa limões. Tomasi. Larissa estudou comigo na escola, viu? Olha aí, tem alguma Fofoca coisa já em pra primeira falar dela? Alguma fofoca? Porque eu gosto de babados assim. Ela, do mesmo jeito que vocês viram no Big Brother, ela é na vida real. Pelo menos na época da escola. Muito legal saber, né, gente? Sim, sim. Então, eu sou de Limoeiro, vim pra Aham. Caruaru em 2016 para fazer faculdade aqui e me formei e fiquei por aqui mesmo, porque eu comecei a trabalhar e fui fazendo minha vida por aqui mesmo. E trabalho com jornalismo, né? Eu escrevo para portais na internet, enfim, faço também newsletter, já fiz podcast por um tempo. Tem bastante coisa, assim, de história minha com a internet. Eu tô nela há muito tempo, imagino que tu também esteja, né? Então, eu tô escrevendo diversas coisas desde que eu me entendo por gente. Não só na questão de romance, mas também no meu trabalho com jornalismo. E também coisas de internet, blog, podcast, newsletter, site. Tudo eu saí fazendo, sabe? Mas tu fosse inspirada em Carrie, Em Carrie. Sex and the City. Eu vim assistir Sex and the City depois que eu já estava bem mais velha. Eu também vi, sim, inclusive dia desses. Sim, ano passado. Eu saí maratonando tudo. Era a minha companhia do jantar. Mas assim, não foi inspiração na época, quando eu era mais nova, porque eu não assisti na época. Mas depois de mais velha, eu achava o máximo ver ela sentadinha lá, escrevendo a coluna dela, maravilhosa. Eu acho que inspiração mesmo é aqueles filmes dos anos 2000, tipo, De Repente 30, Diabo Veste Prada, que tinha aquelas meninas belíssimas, estilosas, que saíam correndo, com café na mão, escrevendo para revista. Eu achava isso o máximo. Quando eu era mais nova, eu queria escrever para revista. Meu sonho era trabalhar na Capricho. Olha aí. Capricho, MTV, só que o que acontece, né? A Capricho Ainda dá tempo. A MTV não dá mais, né? Mas Capricho tá aí, firme e nunca, forte. Nunca se sabe. Realizando algumas edições especiais, né? Mas, tipo, Sim. na rede social continua, assim, muito relevante. Uhum. Né? Elas estão fazendo 2 por ano, impressas agora, né? Que eu achei isso bem legal, inclusive. Eu acho que é muito desse resgate, né? Que tá rolando de mídia impressa, uma coisa mais nostálgica. Eu acho que eles estão investindo nessa coisa, sabe? Vinil, revista. Estão voltando em edição especial, aquelas edições mais caprichadas. Eu imagino que deve ser mais caro, deve ter mais página, mas deve ter um trabalho diferente daquela que a gente lia quando a gente era mais nova, que era quinzenal, eu acho. Quinzenal. Eu acho que era quinzenal também. Eu tenho um monte ainda na casa da minha mãe, eu deixei várias por lá. Poxa, e me dá uma tristeza quando eu toco nesse assunto. Toco sensível. Porque aí você vai envelhecendo, né? E aí sempre rola aquelas faxinas. Sim. Né? E aí, numa dessas faxinas, na casa da minha mãe, eu joguei todas as minhas caprichos. Todas as minhas, Tu não ficou com ter pena? mais espaço. Não, no momento, no tempo não, porque aborrecente, né? A pessoa, não quero mais isso. Não, tá tudo bem. Estou mudando de fase. Evoluindo. Aí hoje eu sinto Agora falta, você tá com porque, pena. né, vem aquele lance da nostalgia e tal. E na internet tá caríssimo agora. Se você quiser recuperar alguma edição que você gostava, tá super caro. Aff, que tristeza. Eu tenho várias ainda guardadas. Eu gosto muito de manter essas coleções. Quando eu vou pra casa da minha mãe, estão todas numa caixa. Às vezes, quando eu tô assim livre, eu dou uma folheada e tal. É bem legal. Dá muita inspiração, de maneira geral, assim, pra tu que cria conteúdo, as páginas coloridas, enfim, é muito bom. É um banho de inspiração aquilo ali. Eu adoro. Vez ou outra, eu passo numa banca de revista e compro uma revistinha pra casa. Ai, muito bom. Olha, mas falando desse lugar, né, de resgate, de inspiração, quando foi que tu percebeu que tu queria ser escritora? Porque
Você começou como jornalista, né? Uhum. Mas sempre ali escrevendo as suas coisinhas e tudo mais. E agora está oficializando esse sonho, né? Com o seu romance. Quando foi que desatinou isso, assim, que tu pensou de uma forma clara, poxa, é isso que eu quero fazer pra minha vida? Eu escrevo desde que eu era pequena. Eu escrevia contos, eu escrevia histórias em quadrinhos também. Escrevia e desenhava, né? Depois eu fiquei somente na escrita. Depois que eu comecei a escrever histórias maiores, mais longas, que eu comecei a mostrar para algumas amigas da escola, né? Eu era, sei lá, sétima série. Hoje em dia nem existe mais esse negócio de sétima série, deve ser o oitavo ano. Enfim, eu tinha 13 para 14 anos, eu escrevia naqueles cadernos de 10 matérias. Escrevia um caderno daquele inteiro, me pergunte como, não faço ideia. E eu mostrava para algumas amigas minhas, para elas lerem em tempo real. Entregava, olha, toma, vai ler. Elas liam e elas gostavam, elas opinavam, elas comentavam, elas falavam, eu gosto de tal personagem, gosto de tal coisa que acontece, e aí, o que vai acontecer, não sei o quê. E eu achava isso incrível, eu gostava de escrever para as pessoas lerem. E aí eu pensei, nossa, mas e se eu escrevesse mais coisa e um dia eu publicasse? Eu sabia que ser somente escritor no Brasil é muito difícil, muito difícil. Eu acho que até para os que ficam grandes, conhecidos, eu imagino que para você se manter somente com isso é muito complicado. Então, eu já sabia que eu tinha que ter a minha profissão séria, a minha profissão certinha, aquela que vai pagar as contas. Aquela que é a base, né? É, aquela que paga as contas da pessoa. E também o hobby, né? Aquela coisa que você faz para você porque você gosta e quem sabe um dia, se der certo, aí você investe também. Então, foi nessa época, assim, bem jovenzinha, 13 anos, 12, 14, que eu pensei, vou seguir escrevendo, eu já queria ser jornalista naquela época, vou ser jornalista e aí depois eu publico os meus livros, vou publicando assim, conforme eu for tendo a oportunidade de fazer isso. Então, foi assim que aconteceu. E vai seguindo. Até hoje eu mantive, essa foi uma meta da minha cabeça que eu fui mantendo conforme eu fui crescendo, sabe? A gente muda de ideia bastante conforme a gente cresce, mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, pra sempre. Eu falava pra todo mundo. O povo da minha família já tá careca de saber disso, já. E é muito interessante como essas duas profissões, elas se encontram, de certa forma, né? Sim. O jornalismo e a escrita. Uhum. E eu queria que tu falasse pra gente, né, que tem que equilibrar vários pratinhos, né, para poder realizar os nossos sonhos profissionais, que no começo não são tão rentáveis, ou às vezes nem são rentáveis, né? Como é que faz para equilibrar a profissão realmente ali de jornalismo, o certo, vamos dizer, com o sonho, né? Porque eu aposto que quem tá ouvindo a gente também passa por isso. Então, eu tento dividir, sabe? Tem um horário fixo de trabalho, então eu cumpro o horário que eu preciso trabalhar. E no tempo livre eu escrevo um pouquinho. A pessoa vai escrevendo um pouquinho a cada dia. A pessoa vai separando as ideias no momento que tem tempo, né? Eu tenho um caderninho de ideias, então eu estou sempre anotando alguma coisa que veio na minha cabeça, o bloco de notas do celular. Então, se eu não posso escrever agora, mas eu anoto, vai acontecer tal coisa. Ideia de ser Natal, vai acontecer isso, isso e aquilo. Eu anoto e quando eu tenho um tempinho, eu coloco em prática. Então, eu trabalho no horário que eu preciso trabalhar e no tempo livre é o tempo que eu separo para escrever um pouco. Então, a pessoa tenta escrever um pouquinho, pelo menos uma vez na semana, né? No momento, eu não estou escrevendo nenhum outro novo, porque, enfim, estou resolvendo um monte de coisa coisas acadêmicas, coisas de trabalho, e não estou tendo muito tempo de escrever uma nova história, mas quando eu estou, geralmente, de noite, eu separo um tempinho, sei lá, depois de jantar, eu gosto de escrever depois de jantar, escreve um pouquinho, depois bate sono, vai dormir. Quando tem tempo, você consegue virar à noite, quando vem uma inspiração assim, você escreve bastante, né? Quando você tem tempo, sei lá, no dia seguinte não precisa acordar cedo, aí dá para escrever mais um pouco. Mas, em geral, assim, no dia a dia, eu tentava equilibrar. Tive um tempinho, sobrou, sei lá, uma horinha hoje. Vou tentar escrever um pouquinho nessa horinha, ou vou tentar, sei lá, montar pelo menos o esqueleto do que vai ser esse capítulo, e aí depois eu escrevo. Então, é basicamente isso, sabe? A pessoa tenta separar aquele tempo que você não tem nenhuma obrigação específica para fazer o que você gosta.
digamos Se assim. dedicar, né? É. Ó, eu e Antônio, a gente tá assistindo uma série que um dos personagens, ele é jornalista, escritor. Qual é a série? E aí, eita, eu esqueci o nome. É a com Phoebe. Qual o nome da série, amor? Tu lembra? É da Netflix. É sobre uma casa. Phoebe, Phoebe é a atriz de Friends? Sim. Lisa. Lisa... Eu sei qual é. Enfim, todo mundo sabe quem é. E aí, nessa série, que é sobre essa casa que tá à venda, que aconteceram várias coisas nessa casa e tal, tem um personagem que é escritor. E aí, ele é autor de best-sellers. Enfim. E aí, todo mundo fica, como é que tá a sua escrita, não sei o quê. Aí ele, tô terminando já. Aposto que ele tá escrevendo é nada. Aí, no último episódio que a gente assistiu, aí ele tava parado no computador. Olhando pra tela. Não tinha começado nem o capítulo 1. Que tava muito travado. Já aconteceu alguma coisa parecida assim contigo? Nossa, várias vezes. A pessoa passa mais tempo travada. Mais tempo travado do que escrevendo em si. E, às vezes, eu tenho uma coisa, assim, de começar a olhar pra tela do computador e eu penso, assim, 1001 coisas, né? Minha mente viaja, assim. Aí, às vezes, eu tô olhando pra tela. Eu escrevia muito à mão. Desassocia, né? Desassocia. Eu escrevo muito à mão. Esse livro, ele foi quase todo escrito à mão. Vixe Maria, pra passar tudo isso agora é que eu tô escrevendo mais direto no computador e tá. Tudo bem que na época meu computador tava mais velho. Era bem chatinho de trabalhar com ele, de fazer qualquer coisa nele. Aí eu evitava, assim. O de agora tá mais de boa pra escrever, pra trabalhar, graças a Deus. Mas antes eu escrevia muito à mão. E tanto na tela do computador, o Word aberto, quanto a página do caderno ali sem nada, eu ficava olhando assim, eu começava a pensar em 1001 coisas. Pensava em problema para resolver, pensava, eita, eu tenho que fazer não sei o que lá do trabalho. Boleto pra pagar. Tenho que resolver isso. Vinha ideia para outra história que não tinha absolutamente nada a ver. Por último, quando já estava passando bastante tempo, quando já não tinha mais tempo nenhum para escrever, eita, uma ideia aqui. Aí escrevia um parágrafo e já não podia escrever mais nada. Acontece muito, assim, de você ficar um tempão sem chegar a uma ideia boa de fato. E também tem o fato de você escrever e depois você vai ler, você vai detestar tudo. Acontece também com frequência. Duas coisas que acontecem com frequência. Você vai ler, você vai detestar e você simplesmente não vai conseguir escrever nada. Acontecia muito. Quando eu era mais nova, acontecia menos. Porque eu acho que quando a gente é mais novo, essa é uma teoria da minha cabeça. Eu posso estar completamente errada. Mas, enfim. Quando a gente é mais novo, eu tenho a impressão de que a gente tem menos medo de imaginar. E é como se a cabeça da gente tivesse mais livre. Eu acho que o HD... Liberdade criativa. Tem mais liberdade criativa. Você talvez tenha um pouco menos de medo de estar ruim ou de estar bom, porque você está se divertindo. Sim. Você tá escrevendo. Era a minha diversão, assim. Eu não tinha muitas coisas para fazer no meu momento de lazer, então eu vou me divertir escrevendo isso aqui, independente se tá bom ou se tá ruim. Então, era uma coisa, assim, que eu fazia completamente livre da minha imaginação. E eu acho também que o HD do cérebro do adolescente tá bem mais espaçoso do que o HD do adulto. Que tem N questões. Que tem N questões. Esqueceram de trocar para um SSD, aí tá lotado, ele tá bem devagarzinho. Aí, hoje em dia, quando você vai escrever, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem aquele travamento, que você não consegue ter o pensamento rápido que você tinha quando você era adolescente, quando você era criança, que você também não tinha aquele discernimento, precisa estar perfeito, precisa estar muito bom. Não, você estava só se divertindo, fazendo. E aí você saía escrevendo loucamente. Eu escrevia várias e várias páginas, eu até escrevia durante a aula. Não sei se algum professor meu está acompanhando, mas, olha, como eu disse, o HD do cérebro ele era bem espaçoso. Eu conseguia prestar atenção na aula e também escrever ao mesmo tempo. Então, eu lembro que, sei lá, na aula de história, que é uma matéria que eu gostava muito e que eu tinha mais facilidade, diferente de exatas, que exatas, prestando atenção, eu já não sabia. Imagina se eu não prestasse atenção, né? Então, na aula de história, sei lá, eu era 8ª série, tinha 14 anos, escutava a aula e, ao mesmo tempo, escrevia um capítulo do meu livro. Sei lá, na época era um livro de fantasia, então era um negócio assim bem viajado. Então eu saía escrevendo e prestando atenção na aula ao mesmo tempo. Então eu conseguia fazer essas duas coisas. Hoje em dia, se, sei lá, parou um carro na frente da sua casa e começa a buzinar, você já começa a ficar louco de raiva. Sim. Aí já fica mais complicado conforme você vai envelhecendo para você conseguir se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, né?
Agora tem uma coisa que eu faço muito, é colocar o fone de ouvido com aquele ruído marrom. Não sei se tu já ouviu falar. É uma frequência, é um ruído que emite uma frequência assim, bem esquisita, que parece um som de algum eletrônico, bem tum. É um negócio assim. Parece que você vai morrer de ódio escutando. Mas quando você precisa se concentrar e coloca um troço desse no seu ouvido, você concentra, você consegue estudar, você consegue ler, você consegue escrever com mais facilidade. Então, quando a minha mente está extremamente bagunçada, por diversos motivos externos e internos, eu coloco esse ruído marrom no fone de ouvido e aí eu escrevo, eu estudo, eu leio, eu trabalho. Então, eu consigo usar para me concentrar melhor. Diferente de antes, que podia estar acontecendo o apocalipse e eu estava escrevendo. Né? Minha casa, lá em Limoeiro, os meus vizinhos escutavam um som alto, bastante. E eu escrevia, não estava... Conseguia, Normal. era como se desse uma desligada assim na minha cabeça. E eu conseguia escrever. Eu estudava para o vestibular. Hoje em dia eu penso, como é que eu consegui fazer isso? O jovem. É impressionante, né? Não, mas eu super concordo com essa tua teoria. Eu acho que realmente faz muito sentido. Porque a gente tira como exemplo crianças que a gente acompanha assim de longe, né? E a gente observa o quanto elas são espontâneas. Né? Porque não existe aquele pré-julgamento, aquele negócio, meu Deus, o que é que vão pensar? Sim. Assim, algumas crianças, né? Mas falando no geral, né, as crianças elas se sentem mais livres para se expressar. E eu acho que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco isso. Né? A gente vai ganhando cada vez mais medo de julgamento, Sim. né? O que é socialmente aceitável, ainda mais a gente enquanto adulto, que a gente tem que agir como adulto, né? Tem que ter mais responsabilidade, mais seriedade. As pessoas esperam muito mais de você quando você cresce, quando você é adulto, do que quando você é criança, né? Uma criança imaginativa, as pessoas não vão julgar a imaginação da criança, porque é aquilo que criança é. Mas depois que você cresce, você vai ser muito mais julgado pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer. Então, a sua cabeça ali, quando você vai fazer qualquer coisa, tanto no seu trabalho, quanto no seu hobby, livro, etc., você pensa, não, isso aqui tem que estar muito bom. Isso aqui tem que estar aceitável. As pessoas vão achar ruim se eu fizer de tal jeito. Né? Então, é uma coisa que trava a gente, de certa forma, né? Quando a gente tem muito essa questão de tem que estar perfeito para acontecer. Eu tenho muito auto-julgamento comigo. Até, assim, eu recebi a prova do miolo do livro, né? E aí eu fui reler algumas coisas que eu tinha escrito. Então, em alguns momentos eu fico, gostei muito disso aqui. Em outros eu começo, não, eu quero mudar isso aqui. Não pode mudar mais, agora não pode mudar, vai ser assim. E eu percebi que todo escritor tem isso, porque eu comecei a frequentar um clube de contos com várias pessoas que escrevem também. Tem gente mais velha do que eu, mais experiente que eu, tem gente que já publicou livro de vários tipos. E essas pessoas sempre dizem que é uma coisa que você nunca vai estar satisfeito com o que você escreveu. Então, tem uma mulher lá que ela fala que ela está sempre editando o que ela escreve. Ela diz que escrever é editar. Então, ela está sempre modificando, sempre ajustando, corta uma coisa, adiciona outra. Então, é uma coisa assim eterna. E quando você tem uma autopressão, é maior ainda, porque você fica mexendo ali eternamente. Só que, se você for mexer eternamente, nunca vai esperar terminar. o perfeito. Exato, nunca vai terminar, nunca vai colocar para o mundo, ninguém nunca vai saber, você vai morrer com aquilo ali e você vai ficar atormentado para sempre. Eu não quero ficar atormentada para sempre, eu já sou atormentada em vida. Então, vai ser assim mesmo e tomara que as pessoas gostem. E depois eu quero publicar outras coisas também, de outras coisas. Eu estou explorando outras formas de escrita, outros formatos agora, nesse clube de contos que eu estou frequentando. Eu estou começando a voltar a escrever contos que eu escrevia quando eu era pequena, mas era uma coisa assim bem de criança mesmo. Aquelas historinhas bem bobinhas que eu fazia quando eu era pequena. E agora eu estou explorando contos de uma forma que eu nunca tinha explorado antes. Eu costumava escrever histórias longas, somente ler histórias longas. E agora eu estou tendo contato com escritores que escrevem contos de maneira incrível. São histórias belíssimas, assim, que impactam. É coisa incrível. Se você lê, é maravilhoso. Assim, para você que trabalha com criatividade, esses contos são maravilhosos. Esses escritores são maravilhosos. Muitos escritores brasileiros consagrados com conto, com romance. Então, eu estou começando a explorar um pouco mais esse lado. Estou começando a escrever alguns contos também. E estou tendo essa troca, né, com outras pessoas que escrevem, que isso também é sempre bom. Assim, eu descubro muita coisa incrível assim, em contato com essas pessoas. Está sendo bem, bem legal também. Massa.
A Verdade no Abismo, né? É um romance que tem uma pitadinha ali de mistério, Sim. de tensão. Conta pra gente como surgiu essa história, assim. Como tu Vamos desenhou. lá. Meu Deus, eu tô escrevendo um romance, ou tu não pensou em fazer um romance, as coisas foram acontecendo. Como foi, assim, o processo criativo? Foi meio a meio, sabe? Eu sou de planejar um pouco a história, mas eu também sou de deixar fluir. Antes de escrever A Verdade no Abismo, eu estava lendo muito suspense na pandemia. Vários livros de suspense. Eu tinha comprado um Kindle, então eu estava lendo como nunca. Estava tendo um pouco mais de tempo para ler, porque eu lembro que na pandemia eu estava fazendo estágio, estava terminando o meu TCC e estava começando a escrever essa história. Estava lendo, eu disse, e se eu escrever um suspense também? Estava lendo muita coisa legal, que quando você está lendo muita coisa legal, quando você está em contato com muito conteúdo bom, você tem vontade de criar uma coisa sua também. E como eu já escrevia antes, fazia muito tempo que eu não escrevia, eu fiquei adormecida na escrita de ficção por muito tempo. Eu acho assim que eu parei, sei lá, com 15 anos, 16 anos. Mentira, 17. Que eu ainda escrevi fanfic do 15 para os 16. Essa fanfic ainda está na internet, inclusive. Fanfic de quem, hein? Avril Lavigne. Conta aí sobre essa fanfic. Eu vou bem rapidinho nela, mas eu escrevi uma fanfic baseada naquele boato de que ela tinha sido substituída. Foi. Sei. Fui por esse caminho. A minha fanfic era isso, tipo, não era fanfic romântica, era uma fanfic meio trágica mesmo, sabe? Pra mostrar como é que foi os desafios pra ela nessa coisa de substituir. Mas assim, a gente sabe que não foi substituída, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Não foi substituída, mas eu escrevi uma história em cima disso. Aí foi a última coisa de ficção que eu escrevi. Parei, sei lá, 16 anos, 17 anos. Depois eu fui estudar para vestibular, faculdade, só coisa acadêmica. Depois, na pandemia, é que eu voltei a escrever ficção, que foi exatamente esse livro. E aí eu estava lendo muito suspense, vou escrever minha própria história. E aí, como é que vai ser? Os detalhes de como foi surgindo, provavelmente, eu digo provavelmente porque tem muita coisa que eu não lembro mais. Mas tem muita coisa que foi vindo da rotina. Às vezes, sabe quando você está lavando os pratos? Vem uma ideia na sua cabeça. Provavelmente eu estava lavando os pratos, veio a ideia na minha cabeça. Sei lá, tomando banho, vem uma ideia. Você tá se maquiando. É muito bom esses momentos assim, né? Do nada vem uma coisa. Acontece. Tá se maquiando, vem uma ideia, finalizando o cabelo, andando pro trabalho, para pegar o ônibus. Vinha muita coisa assim. Aí eu foi se encaixando. No final de tudo, foi virando a história que é, sabe? Mas foi fragmentos do dia, assim. Um passarinho verde soprava no meu ouvido num dia, no outro vinha um passarinho azul, no outro um vermelho, e aí foi formando a história do jeito que ela é. E aí eu saí escrevendo, tanto é que ela saiu um pouco do meu controle, ela é bem maior do que eu planejava antes. Porque eu planejei o começo do livro, ia planejando os capítulos aos poucos, tipo, tem escritor que planeja do começo até o fim. Eu tinha o final na minha cabeça, só que o meio eu deixei um pouco livre. Então fui planejando, digamos, de 5 em 5. Esses 5 aqui, o que é que vai acontecer nesses 5 capítulos? Então eu fazia o planejamento, escrevia. Acabou os 5, vamos planejar mais 5 e vamos escrever. Se alguma coisa sair dos planos nesse meio, tudo bem. Vamos seguir, porque é assim, escrever é isso, sabe? Muitas coisas vão sair do seu controle porque é normal. E eu também comecei a ver muita entrevista com outros escritores para entender como é que funcionava, né, o processo criativo para eles. E tem umas coisas que batem também, né? Como esse negócio da história às vezes sai do seu controle, o personagem sai do seu controle. Às vezes o personagem nem ia aparecer muito, mas acaba aparecendo mais. O personagem que ia ficar vivo, às vezes ele vai morrer. Às vezes ele ia morrer, mas ele não vai morrer. Então, tem isso, né? A história vai morrer, vai viver, vai morrer, vai viver. A história vai crescendo, né? Mas, enfim, foi assim que surgiu. Pedacinhos por pedacinhos. Muito bom. Agora conta pra gente, pra galera que ainda não teve acesso, né, a mais informações do teu Instagram, do livro e tudo mais, sobre o que se trata essa história, esse romance. Ai, vamos lá. Eu sou terrível pra resumir, mas agora estou sendo obrigada a resumir. Quando eu tive que criar... O pitchzinho, né? Quando eu tive que criar a sinopse, eu falei, não, peraí, que agora eu vou ter que resumir. Então, vamos lá. Vamos do começo. Leonardo, que é um dos personagens principais dessa história, ele é um detetive particular. É uma profissão inusitada atualmente. Eu não conheço ninguém que é detetive particular. Mas, enfim, ele trabalha com isso. Só que ele só trabalha com coisas que ele não se importa muito. Tipo, ele investiga infidelidade,
fraudes em negócio, sei lá, uma empresa que você desconfia que alguém está desviando dinheiro. Então, arranja um detetive para ir atrás disso, Coisas sabe? não muito empolgantes, né? Coisas que não empolgam. Ai, que sem graça ter que fazer isso. Mas ele quer pagar as contas. Só que, enfim, ele vive no aperto, ele mora num apartamento que ele não gosta muito. E aí, um dia, ele é chamado para investigar o desaparecimento de uma jovem. O desaparecimento / assassinato, porque ele não sabe muito bem ainda o que é que aconteceu. Ele é contratado por uma senhora que tem muitas condições financeiras. E aí, é um trabalho que vai pagar muito bem a ele. Então, ele pensa, opa, peraí, que agora é meu momento, eu vou conseguir ir para um apartamento melhor, vou pagar minhas contas, é o meu momento, agora eu vou ser um detetive de respeito. Então, ele começa a mergulhar nesse caso, ele vai se dedicar porque é o que ele sempre quis, né? É quase quando você quer um emprego muito e você consegue esse emprego e aí você se dedica loucamente, né? Então, ele começa a mergulhar nesse caso, ele descobre que o principal suspeito, segundo a mãe dessa jovem, é um dono de hotéis, de uma rede de hotéis, e ele é riquíssimo, um homem muito poderoso, muito conhecido na mídia. E esse homem, ele tem uma esposa que é estilista, que também é super conhecida, ela faz roupa para mulheres famosas, cantoras, etc., que é Eugênia, que é a segunda personagem principal desse livro. Ela é uma mulher que, enfim, gosta muito de se dedicar ao trabalho dela, para afogar a vida pessoal dela, que está indo de mal a pior. Então, ela meio que se esconde atrás desse trabalho, que também é uma coisa que ela gosta muito, né? Ela é apaixonadíssima por essa questão de trabalhar com moda, ela desenha vestidos belíssimos, e ela é muito respeitada por isso, a mídia gosta bastante dela. Então, Leonardo vê a chance de se aproximar do marido dela através da esposa. Então, para chegar no empresário, que é o grande suspeito dele, ele vai se aproximar da esposa dele. E aí, se aproximando da esposa, ele começa a descobrir umas coisas assim, bem... Não é exatamente o que ele imaginava, sabe? Ele tinha uma coisa em mente, só que aí, conforme ele vai investigando, é completamente diferente do que ele estava imaginando. E aí, depois que ele se aproxima de Eugênia, vai desbocando um monte de coisas, sabe? Um monte de segredos que estavam guardados vão sendo revelados. Muitas coisas aí. Tem muita inspiração em novela, tá? Eu sou extremamente noveleira. Extremamente adoro Então tem novela. muito plot twist. Tem. Digamos que tem coisas que você vai ler pensando que é uma coisa, depois é outra. Fica naquela, ai, quem matou, quem fez isso. Traições, confusão, treta, aquilo que uma boa novela das 9 tem. Gosto. Eu tentei colocar um pouco disso no livro também, sabe? O famoso tempero brasileiro. Exatamente. Você fica, o que será que aconteceu com essa jovem? Quem é Eugênia, afinal? Por que ela é tão misteriosa? Por que ela é tão enigmática? Por que ela é tão infeliz? Não é? Que é uma coisa que Leonardo vai perceber conforme ele vai se aproximar dela, né? Usando as táticas dele de detetive. E ele vai ficar completamente intrigado, né, com essa história, porque vai tendo outros mistérios. Ele vai investigar uma coisa. Sabe quando você vai mexer numa coisa e aí você descobre outras, assim, sabe? Quando você vai investigar uma coisa e você descobre outras. É mais ou menos isso que acontece, sabe? É tipo quando a gente vai stalkear alguém no Instagram, né? A gente quer saber uma coisa e termina sabendo N. Exatamente. Leonardo foi mexer numa coisa e aí ele descobriu outras completamente diferentes. E a forma como... Não é spoiler, porque isso acontece logo no começo do livro. Ele se torna motorista de Eugênia. E aí ele começa, né, a ver a rotina, dia a dia. Quando você trabalha, né, com alguém, você vê essa pessoa com mais frequência. Então você começa a entender melhor como é a vida dessa pessoa. Então, eu não vou soltar mais coisas, porque eu tenho medo de soltar, assim. Me diz uma coisa, tu tem um personagem preferido desse romance? Eu tenho. Eu gosto muito de Leonardo. Gosto bastante dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa real, assim, em comparação aos outros. Porque, em geral, são vários ricos no livro. O empresário Dante, Eugênia. E tem Leonardo, que é o trabalhador querendo a chance da vida dele. Então, é a pessoa que é mais identificável, digamos assim. Então, eu gostei bastante de escrever ele. Eu achei difícil escrever na perspectiva de um homem, porque o livro tem 3 narrações. A narração em terceira pessoa, que é nos flashbacks do passado, a narração de Leonardo, que é pela perspectiva dele, e a narração de Eugênia,
que é pela perspectiva dela. Eu vou caminhando nesse sentido. E escrever na perspectiva de Leonardo, tinha o desafio de escrever usando a mente de um homem. Aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou pensar igual um homem? Chegasse a consultar teu boy? Às vezes eu perguntava, né? Às vezes eu perguntava alguma coisinha assim ou outra, mas eu tentava não influenciar muito, não me influenciar muito, por isso que eu queria uma coisa assim completamente diferente, assim, sabe? Eu não podia pegar nada da personalidade dele, por exemplo, né? Então não tem inspiração em ninguém que eu conheço. Olha aí, tá vendo, gente? Vocês conhecidos aí de Marília, fiquem tranquilos. Porque os cantores fazem muito disso, né? Vivem Sim. as coisas e tal, tem os relacionamentos, e aí não dá certo, acabam, aí eles se lascam a fazer música, fazer álbum, né? Exatamente. Taylor Swift é um grande caso disso aí. Capitalizando em cima disso, né? Mas assim, mas não tem, assim, ninguém que eu conheça esses personagens, talvez, assim, elementos de algumas pessoas, sei lá, um pouquinho dessa pessoa, um pouquinho disso aqui, algumas tá em características. Algumas características, porque é inevitável, né? É uma coisa que é do subconsciente, então tem coisa que pode ser que eu tenha colocado e eu nem tinha percebido, né? Mas, assim, gostei de escrever ele, porque foi um desafio, porque eu nunca tinha escrevido nada pela perspectiva masculina. Todos os livros que eu escrevia quando era mais nova, era sempre da perspectiva da menina, da mulher, da jovem. Muita coisa eu narrava em primeira pessoa enquanto uma mulher. Então, às vezes, eu colocava muito de mim. Quando eu era mais nova mesmo, eu me projetava demais nas personagens. Eu botava uma vida que eu não tinha, mas que eu queria ter. Então, era fácil de escrever, porque tinha umas coisas minhas que eu colocava ali. Mas Leonardo, ele não tem nada a ver comigo. Então, é uma coisa que eu tinha que criar 100%, assim, da minha cabeça. Também gosto muito de Eugênia, porque é uma mulher, então a gente tem aquela identificação, né? Eu gosto muito de personagens femininas, eu gosto de suspenses que tinham personagens femininas misteriosas, enigmáticas. Então ela tem um pouco disso, que eu gosto muito disso numa história, em filme, em série, em livro. Então isso é uma coisa que me interessa muito. Então escrever ela também foi legal nesse sentido. Mas Leonardo foi o desafio, assim, foi bem interessante. Nas próximas escritas, próximas coisas que eu vou escrever, talvez tenha um pouco mais de mim, né? Elas têm uma coisa assim, um pouco mais da minha cabeça, assim, da minha personalidade. Mas nesse caso, nesse livro, todos eles são totalmente diferentes. Eu admiro demais a cabeça do escritor. Porque você conectar várias coisas da mesma história, dos personagens, o destino daqueles personagens. Não, a gente tem um exemplo recente, né, que é Game of Thrones, que ele ainda não terminou a saga, né, e fica toda essa novela, esse carnaval, quando é que ele vai terminar, Mas, minha gente, vocês já pararam muito difícil dar um final. O universo desses personagens. O quão grandioso é. É muito complexo. Eu acho que... vocês têm mente de titânio, porque só pode. O autor de Game of Thrones, ele caiu na armadilha que ele mesmo criou. Eu acredito que seja isso, sabe? Porque é tão complexo, tem tantos personagens, e o final da série não agradou muita gente, então eu acho que ele criou uma coisa assim, meu Deus, eu preciso fazer um fechamento perfeito aqui. E ele não consegue até hoje, porque é muito difícil. Ele criou uma coisa assim, ele criou um monstro, digamos assim. É muito difícil de fechar. A minha história, que nem tem tanta complexidade como um Game of Thrones, que é um outro tempo, um outro, sei lá, um outro reino. Cenário, né? Outro cenário, outros personagens. É muita gente, é muito personagem no meu livro. Muito reino, muito... muita coisa tá acontecendo dragão, ali. Lobo. Coisa demais. Dá muito trabalho. É difícil de fechar, sabe? Ainda mais sendo um suspense, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou dar a conclusão aqui dessa história? E se não fizer sentido nenhum? E se ficar algum furo? Eu ficava morrendo de medo de ter algum furo na história, sabe? Ainda mais sendo um suspense, que é uma coisa que tem que estar amarradinho, né? Então, eu ficava muito tensa em relação a esse tipo de coisa, né? De como fechar. É a mesma armadilha que o autor de Game of Thrones criou para Game of Thrones, eu acabei criando um pouco para mim mesma, embora em proporções menores, né? Porque chega um momento que você fica pensando o que é que você vai fazer para dar uma conclusão satisfatória. Mas até que eu gosto do final. De certa forma, o raciocínio, ele segue o mesmo, né? A lógica, ele segue o mesmo. Se você
dar um final digno ali pros personagens, uma coisa que faça sentido pra história, pra personalidade de cada um. Então, assim, eu imagino que realmente seja difícil de conciliar tudo, né? No final tem que tudo se fechar de uma forma que faça sentido, né? O desafio é esse. Mas, por incrível que pareça, eu tava até dizendo pra Adson, meu namorado, que o final do livro, por incrível que pareça, os últimos capítulos, eu gostei mais, assim, de escrever eles do que os primeiros. É como se eu tivesse mais conectada já com a história. Eu já estava mais acostumada, né, com as coisas que aconteciam. Já estava mais acostumada com os personagens. Então, eu já estava à vontade com a história. Então, para concluir, foi natural, digamos assim. Mas, claro, dar o desfecho das coisas que aconteceram não é tão fácil assim, né? Porque eu ficava voltando na história, às vezes eu ficava, meu Deus, será que eu tô sendo traída pela minha memória? Será que tá fazendo sentido isso aqui? Adson, lê isso aqui. Adson, faz sentido? Eu perguntei muito pra ele também. Chega a fazer algum painel, assim, com as conexões. Fulano faz isso, que faz isso, que faz isso. Não exatamente um painel, mas eu já cheguei a anotar algumas coisas no meu caderninho. Eu tenho um caderninho somente para essas coisas de escrita, de personagens, ficha dos personagens, etc. E aí eu saía fazendo, sei lá, conectava com as setinhas. Fulano, conhece não sei o quê. É uma loucura, assim. Quando a pessoa abre, ninguém entende nada. Talvez só eu entenda aquela maluquice. Mas, assim, eu não cheguei a fazer com os papelzinhos, que eu acho que eu ia enlouquecer. Mas eu anotei muita coisa nesse caderno, assim, pra facilitar. Porque eu gosto, eu sou uma pessoa muito visual, assim, na hora da escrita. Eu gosto de ver aquilo ali e à mão, coisas escritas à mão, ideias à mão. Eu gosto de riscar. Riscar, exatamente. Riscar, puxa seta, puxa uma coisa. Ai, não gostei, apaga, puxa. É isso que eu gosto de fazer. Então, ver as ideias ali facilitava muito pra fluir tudo, sabe? A Verdade no Abismo já tá na pré-venda, não é isso? Já. Então, deixa um recadinho pra galera aí, aproveitar, já garantir, né, o livro na pré-venda. Faz teu pitch, mulher. Aproveita e deixa tuas redes sociais. Vamos lá. A Verdade no Abismo tá em pré-venda ainda nessas... Tem mais 2 semanas de pré-venda, né? E no site da Minimalismos, que é a minha editora, o link a pessoa consegue encontrar na bio do meu perfil, @maríliapessoa, com 2 As no final. Provavelmente a edição vai colocar aí para ficar mais fácil para vocês. Mas o link certinho tá na bio do meu perfil, que é uma pré-venda online, com 10% de desconto para quem garante de maneira antecipada, né? Que a editora faz essa pré-venda justamente para viabilizar o lançamento, para ter uma noção da tiragem da primeira edição, essas coisas, né? Então, tá lá pra galera que se interessar na história. O meu perfil, como eu já disse, @maríliapessoa. Tô lá. Também tô no TikTok, @maríliabpessoa, B de bola. E tô postando uns videozinhos, postando uns spoilers, que é bem legal, né? Pra galera ver o que é que vem por aí. Pra atiçar a curiosidade das pessoas também, Importante. né? É sempre muito bom. Mas tá lá, a pré-venda está rolando ainda, duas semaninhas, né? Vai pro ar quarta-feira, né? Pronto. Ainda tá dentro, dá tempo ainda. Depois da pré-venda vai ter um período aí de tempo para os livros serem impressos direitinho e vai rolar um lançamento. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para rolar um lançamento físico num eventinho que... Olha, que as chique! As informações certinhas eu ainda não tenho, assim, do data de lançamento, etc. Mas quando tiver, eu vou divulgar nas minhas redes. Manda pra gente divulgar também. Sim, sim. Vai ser maravilhoso, já está sendo maravilhoso, Já. né? Tô muito feliz por você. Obrigada. Eu sei que você adora, né, escrever. Isso é realmente algo que tá aí na tua essência. Muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar a sua arte. E até o próximo vídeo, gente. Até. Sigam Marília, acompanhem aí o trabalho dela, garantam um livro de vocês, porque olha, eu não sei você, mas eu fiquei com vontade de ler toda essa história e conferir. Meu Deus, qual é o final desses personagens? Leonardo, Eugênia. Eu preciso saber o final dessa história. Um cheiro e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.